Tendo Jesus voltado ao barco para o outro lado, reuniu-se em volta dele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. Então chegou um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos pés de Jesus e lhe pediu com insistência: minha filha está morrendo, venha impor as mãos sobre ela, para que seja salva e viva. Jesus foi com ele. Uma grande multidão seguia Jesus, apertando-o de todos os lados. Estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela havia padecido muito nas mãos de vários médicos e gastado tudo o que tinha, sem contudo melhorar da saúde. Pelo contrário, piorava cada vez mais. Tendo ouvido a fama de Jesus, a mulher chegou por trás, no meio da multidão, e tocou na capa dele, porque dizia: se eu apenas tocar na roupa dele, ficarei curada. E logo a hemorragia estancou, e ela sentiu no corpo que estava curada daquele mal. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele havia saído o poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem tocou na minha roupa? Os discípulos responderam: o Senhor está vendo que a multidão o aperta e ainda pergunta: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, amedrontada e trêmula, ciente do que lhe havia acontecido, veio, prostrou-se diante de Jesus e declarou-lhe toda a verdade. Então Jesus lhe disse: filha, a sua fé salvou você. Vá em paz e fique livre deste mal. Enquanto Jesus ainda falava, chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, dizendo: a sua filha já morreu, por que você ainda incomoda o mestre? Mas Jesus, sem levar em conta tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não tenha medo, apenas creia. Jesus não permitiu que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando em casa do chefe da sinagoga, Jesus viu o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, disse: por que vocês estão alvoroçados e chorando? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Mas Jesus, mandando que todos saíssem, levou consigo o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Tomando a criança pela mão, disse: Talitá cumi, que quer dizer: menina, eu digo a você, levante-se. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos, se levantou e começou a andar. Então todos ficaram muito admirados, mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse e mandou que dessem de comer à menina. Vamos orar mais uma vez. Pai querido, mais uma vez colocamos a santa pregação da Sua palavra, a Sua palavra santa. Colocamos, ó Pai, os nossos corações aqui diante do Senhor, para que não só saiamos daqui com um conhecimento, mas possamos sair com um coração quebrantado, crendo que o Senhor é um Deus de milagres, crendo que o poder de Jesus cura e restaura as nossas almas, e restaura a nossa vida. Talvez alguns aqui precisem de fato ouvir essa palavra para crer ainda mais no Senhor, que pode transformar qualquer situação pelo poder de Cristo Jesus. É o que oramos, pedindo a sua graça neste momento, em nome de Cristo. Amém. Quero trazer um pouco do contexto. Como os irmãos sabem,
Só um parênteses aqui. Eu não costumo pregar muito com PowerPoint, né? Mas eu vou tentar utilizar para facilitar um pouco o conhecimento, a facilidade aqui da pregação, tá bom? Trazendo um pouco do contexto daquilo que nós vimos. Semana passada nós vimos então que Jesus libertou um homem possuído por uma legião de demônios. E anteriormente, o Caio também pregou, nosso irmão Caio, pregou que Jesus, ele parou uma grande tempestade. Jesus demonstrou ser mais poderoso do que qualquer ser humano, do que qualquer demônio, do que qualquer poder da natureza. O poder transformador de Jesus, então, é que nós falamos na semana passada, que o poder transformador de Jesus liberta nossas almas, traz salvação e nos coloca em missão. Foi isso que nós falamos. E sobre essa mesma ideia, nós também continuamos a pregação de hoje. Que o poder transformador de Jesus liberta nossas almas, traz salvação e nos coloca em missão. Hoje, Jesus ele continua provando para nós que é mais forte do que doenças incuráveis e é mais forte do que a morte. Em algum momento, sem alternativas, sem uma resposta, momento de desespero, eu sei que todos nós já passamos por alguma situação assim. Todos nós passamos por situações assim. Talvez uma notícia da família, talvez uma notícia que você talvez entrou no seu banco e viu que o dinheiro que você esperava já não estava mais lá. Talvez alguma situação na sua casa, algo que, apesar de todo o seu esforço para tentar alterar essa situação, você não conseguiu devido à falta de força, devido à sua limitação humana. Era algo impossível a si mesmo você conseguir fazer alguma coisa contra isso. Talvez doenças, que todos nós sabemos, né, que temos irmãos que têm doenças que talvez até sejam incuráveis. Talvez vícios, algum vício que você tem em sua vida e que você tenta se libertar deste vício, mas não consegue. Erros e pecados. Erros talvez que você cometeu no passado e que até hoje esses erros repercutem em sua vida. Conflitos familiares, seja no seu casamento, seja com a sua mãe, com o seu pai, seja com alguém, conflitos e guerras. Talvez você tenha inimigos dentro da sua própria casa. Problemas financeiros, situações em que você não vê saída. Passei recentemente por isso. Situações que você não vê saída. Da onde que eu vou conseguir tirar um dinheiro para conseguir pagar essa conta? Talvez essa situação seja essa hoje. Desemprego. Não consegue um serviço, por mais que você tente, mas não consegue um emprego digno. Talvez perseguições dentro do seu lar, ou dentro do seu trabalho, ou em qualquer outro ambiente, e por aí vai. Você sabe, e talvez você esteja passando em algum momento da sua vida, e nesse momento da sua vida, em alguma dessas coisas, ou alguma outra coisa que não foi citada, em que você não consegue achar solução. Os problemas parecem não ter solução. Talvez a sua principal dúvida neste cenário seja: qual é a relação de Jesus com tudo isso? A sua pergunta talvez seja: cadê Jesus? Eu tento achar Jesus em tudo isso, mas eu não consigo encontrar o quanto que Jesus pode me ajudar e me aliviar. Será mesmo que Deus pode transformar as nossas vidas? Você percebe isso em algum momento? Será que Deus pode transformar a situação em que eu enfrento a minha vida? Nós vamos ver então 3 momentos aqui. O momento de Jairo com Jesus. O segundo momento de uma mulher que sofria 12 anos de hemorragia. E então, o terceiro momento, uma garota, uma menina de 12 anos, morta. Situações que talvez sejam de
um desespero total. E a primeira aplicação, dos versículos 21 até o 23, na verdade até o 24, a primeira parte, né, é que Jesus nos atende quando há desespero. Jesus nos escuta e nos atende quando há desespero. Vamos então olhar para alguns detalhes neste texto. Primeiramente, Jesus ele tinha acabado de atravessar o mar da Galileia, na verdade ele já estava ali em Cafarnaum. Ele atravessa o mar da Galileia, ele encontra então ali em Genezaré ou Gadar, ele encontra aquele homem e tira então, expulsa o demônio daquele homem, a legião, e aí é expulso de Genezaré e volta para Cafarnaum. Assim que ele chega em Cafarnaum, um homem chamado Jairo vai ao encontro de Jesus. Esse chefe da sinagoga, que possivelmente não era um sacerdote. Alguns confundem, acham que o chefe da sinagoga é um sacerdote. Possivelmente não era um sacerdote, mas era uma figura de grande importância. Ele talvez era o presidente dos anciãos responsáveis pelo templo. Então era alguém que cuidava de todo o templo, de toda a sinagoga ali em Cafarnaum. Então, se nós olharmos nessa perspectiva, era alguém extremamente importante, talvez alguém extremamente rico, e que talvez, com a doença dessa filha, talvez tenha tentado de tudo para que ela não chegasse à morte. Jairo, então, ao encontrar Jesus, ele se humilha diante de Jesus, desconsiderando a sua posição social, e clama por ajuda, possivelmente em lágrimas. Ele grita para Jesus: minha filhinha está morrendo, venha impor as mãos sobre ela, para que seja salva e viva. O desespero é tão grande, mas tão grande, que ele mesmo sendo alguém importante. Imagina talvez o prefeito da cidade, ou um vereador, ou alguém importante na cidade, né? Alguém talvez mais importante até mesmo que prefeito, talvez um grande médico, chegando e se humilhando diante de um homem, talvez, né, andarilho como Jesus era, talvez Jesus até estava sujo ali naquele momento, e este homem se humilha diante de Jesus, se prostra diante dele e diz: a minha filha está morrendo, ainda bem que você chegou, vamos correndo lá para casa, porque se você colocar as mãos sobre a minha filha, é possível que ela seja curada. Então esse homem está desesperado diante de Jesus, desesperado diante de Jesus. E Jesus faz o quê? Ele nem responde, ele simplesmente acompanha. Versículo 24, a primeira parte diz: Jesus foi com ele. Jesus poderia ter dito: olha, eu estou muito cansado, olha, eu estou sobrecarregado, acabei de chegar de uma viagem de barco, vamos fazer o seguinte, espera um tempinho, eu vou só comer, tá? Que acabei de chegar dessa viagem, eu vou comer, vou ali na casa de alguns dos meus discípulos, vou tomar um banho, porque acabei de sair do mar, vou fazer alguma outra coisa, daqui a pouco eu te atendo. Não, Jesus, de prontidão, ele vai até este homem, ele atende o seu pedido e então ele segue. Isso nos ensina que Jesus está sempre para ouvir os nossos apelos desesperados. Muitas vezes nós temos vergonha de orar de forma desesperada. Às vezes a gente clama para o nosso cônjuge, né, para a nossa esposa, para o marido. Às vezes a gente fala para algum amigo de forma desesperada. Mas quantas vezes você foi em oração, em desespero, em clamor? Talvez você nunca fez isso porque talvez você não crê que Jesus vai te escutar. Talvez você não crê que Deus não vai escutar o seu clamor. Eu chegar até Deus de forma desesperada, mas a pessoa certa para irmos é Jesus. A pessoa certa para irmos é Deus. Ele nos atende quando estamos em desespero. Ele nos abraça, Ele cuida, Ele nos escuta quando estamos desesperados. Segunda parte do texto,
nós podemos tirar a aplicação de que Jesus nos atende quando temos fé. Vamos falar um pouco sobre isso, então, versículos 24 até o 34. Essa mulher, então, que chega a Jesus, Jesus então vai com ele e no caminho, andando até a casa de Jairo, uma grande multidão começa a seguir Jesus e a apertar Jesus de todo lado. Imagina essa cena de Jairo puxando Jesus pela mão e dizendo: vamos Jesus, vamos logo, lembra, minha filha está morrendo, vamos Jesus, a gente precisa ir. E talvez até os discípulos empurrando Jesus e fazendo um cerco com Jesus ali, dizendo: Jesus, vamos, você precisa ir, a filha desse homem está morrendo. E aí, de repente, no meio dessa muvuca, no meio dessas pessoas, uma mulher aparece. Essa mulher enfrentava uma hemorragia interna há 12 anos. Se você é mulher, você sabe muito bem o que é essa hemorragia interna. Essa hemorragia interna, que passa 1 semana, 2 semanas, você já não aguenta. Imagina 12 anos enfrentando isso. 12 anos assim. É terrível, terrível. É uma doença terrível, que hoje tem cura, mas naquela época não tinha. E essa mulher, então, ela tenta encontrar qualquer médico e pega todo o seu dinheiro e gasta com a medicina talvez mais cara daquela época. Mas nenhum médico encontra uma solução para a sua vida. E então, na verdade, diz que a condição dela piorou na mão dos médicos. Os médicos não souberam curar e pioraram a sua situação. E ela então entra em desespero. Além da enfermidade, a lei daquela época, a lei do Antigo Testamento, excluía essa mulher da sociedade. Por quê? Porque lá em Levítico 15, 25, e todo aquele texto ali de Levítico 15, afirma que durante o fluxo de sangue, a mulher, que é a menstruação, a mulher é considerada impura. Ela deveria, então, ficar fora do arraial. O que acontecia com essa mulher, então, é que, apesar de não estar mais ali no arraial, ela deveria possivelmente ficar em casa, de portas trancadas, não tendo contato com o seu marido, não tendo contato com outras pessoas. Aqui o texto não diz se ela tinha marido ou não, mas é até possível que o seu marido tenha abandonado a sua mulher por conta de uma situação tão terrível como essa. Ele não poderia ter relações com ela, não poderia tocar nela. Então a sua situação com o seu marido também, se ela tivesse marido, também era terrível. Como resultado, era uma mulher pobre, marginalizada e humilhada, vivendo à parte da sociedade, e ninguém poderia tocá-la devido à sua condição. Ela não poderia estar presente, estar no meio das pessoas, pois qualquer um que tocasse nela estaria contaminado, que é o que a lei de Levítico 15 diz, que qualquer pessoa que tocar em uma mulher com fluxo de sangue tem que então ir até o sacerdote e se purificar. Então qualquer pessoa que encostasse nela também estava contaminada e precisaria ir se contaminar, precisaria se purificar. Sua única esperança, como ela diz, era se eu apenas, versículo 28, se eu apenas tocar na roupa dele, eu ficarei curada. Percebada, porque ela diz, eu não vou encostar em Jesus, porque se eu encostar em Jesus, eu vou contaminá-lo. Então, se eu apenas encostar na roupa, quem sabe eu seja curada? Quem sabe eu seja curada? Jesus, no entanto, tinha o conhecimento de tudo isso. Jesus sabia que a mulher se aproximaria e que um toque nela, o tornaria contaminado. Jesus sabia disso. Jesus é soberano. Jesus sabia que aquela mulher estava ali naquele meio de multidão. E Jesus sabia que se essa mulher tocasse em Jesus, as pessoas teriam que olhar para Jesus. Jesus, agora você não pode mais fazer nada. Se Jesus deixasse essa mulher tocar nele, Jesus teria que parar o que ele estava fazendo, ir até o templo e então se purificar.
E não só isso, mas as pessoas ao redor poderiam até mesmo apedrejar esta mulher, porque ela estava contaminando todo o povo. No entanto, Jesus permitiu que essa mulher tocasse em suas vestes, e o seu poder curou esta mulher. A pergunta de Jesus, no entanto, visava ensinar. Jesus pergunta: quem me tocou? Como assim, né? Quer dizer que Jesus não sabia quem tocou? Claro que Jesus sabia. Jesus sabia muito bem quem tinha tocado. Ele conhece sua criação, ele conhecia essa mulher por ser Deus. Ele sabia o que ia acontecer. Mas ainda assim ele pergunta: quem me tocou? E essa mulher, até então, fica em silêncio. Até os discípulos não compreendem isso. É interessante um comentário de Hendricks que diz assim: quando as bênçãos descem dos céus, elas devem retornar aos céus na forma de louvor e agradecimento pela pessoa que as recebeu. Então, o que Jesus queria com isso? Ele queria ensinar esta mulher. Ele queria, de forma didática, que essa mulher confessasse o que aconteceu com ela, para que ela fosse exemplo para as outras pessoas do poder de Jesus e para que ela pudesse louvar a Deus, para que ela pudesse agradecer ao Senhor pelo aquilo que aconteceu com a sua vida. E então a mulher chega e confessa a Jesus, e Jesus a chama de filha. É possível que essa mulher, na verdade, fosse até mais velha do que Jesus. É bem possível. Sofrendo todos esses 12 anos com esse sofrimento, talvez fosse uma viúva, ou talvez uma mulher já de idade. Mas Jesus chama ela de filha. Por que chama ela de filha? Porque ele mostra carinho pela sua criação. Ele mostra que ele é um Deus todo-poderoso, que tem amor pelos seus filhos, que tem amor pela sua criação, afirmando então que a fé dela a curou. Jesus a chama assim então, demonstra como um Deus cuidadoso e amoroso com os seus filhos. Essa mulher nos mostra a importância de ter fé, não na cura em si, mas no poder de Deus. Hendricks também comenta que a sua fé, ainda que não fosse a causa básica da sua cura, foi o canal pelo qual a cura havia sido realizada, tendo sido o instrumento usado pelo poder e amor de Cristo para efetuar a sua cura. Então, quando Jesus diz a sua fé o curou, não está dizendo que foi a fé dela que curou, nesse sentido. Sim, foi Jesus que curou, foi o poder de Deus que curou, mas a fé dela contribuiu para que ela fosse, então, curada. Ainda que não, a fé, então, como diz Hendricks, não fosse a causa básica da sua cura, mas foi o canal pelo qual Deus usou. O que isso nos ensina é que Deus pode curar e realizar milagres conforme a sua vontade. Hoje, os milagres podem ser um pouco menos comuns, pois Jesus não está mais presente fisicamente para realizar esses milagres. Contudo, nós podemos confiar sim que Deus tem poder de transformar qualquer situação. Se Ele quiser transformar qualquer situação, Ele pode. Mesmo que Deus não te cure, isso não significa que Ele não possa curar. Às vezes as pessoas dizem, que não, porque Deus não tem mais poder para curar. Não, Deus tem poder para curar. Ainda que Ele não cure, ainda que seja mais raro nos tempos em que nós vivemos, pela época diferente que nós vivemos, porque Jesus não está presente aqui, mas se Deus quiser curar, como curou muitas pessoas, Ele pode. E o que nós devemos fazer é confiar nisso. É confiar que se Deus quiser, Ele pode curar. Assim como Abraão, que creu ao quase sacrificar Isaque, ele acreditava que Deus tinha poder para ressuscitar Isaque. Mesmo que talvez Deus não ressuscitasse Isaque, mas ele sabia que Deus tinha poder para isso. Mas talvez seja um ensinamento para nós sobre suportar o sofrimento por amor a Jesus. O que nós devemos
ter, então, é fé de que se Deus quiser curar, Ele pode curar. E se Ele não curar, nós vamos ter fé ainda mais nele, sabendo que Ele tem poder para tudo. E por fim, Jesus restaura quando não há solução. Versículos 35 ao 43. Jesus atende Jairo no desespero. Jesus cura essa mulher de uma doença incurável, mas agora vai mais profundo. Porque agora não era só uma doença. Agora Jesus, ele enfrenta a morte de uma pessoa. Enquanto Jesus falava e realizava esse milagre, alguém trouxe uma má notícia. A filha de Jairo havia falecido. Imagina o coração das pessoas ali, vendo a mulher sendo curada e talvez dando glória a Deus, essa mulher foi curada e de repente, olha, não incomode o mestre, sua filha morreu. Imagina o sentimento de Jairo nesse momento. Jairo poderia ter pensado que Jesus perdeu tempo com aquela mulher e que deveria ter ido mais rápido até sua filha. Por que Jesus foi perder tempo com esta mulher? Essa mulher impura poderia ter salvo a minha filha de 12 anos, uma criança. Não era prioridade Jesus salvar uma criança do que curar uma mulher? Não era prioridade Jesus curar uma pessoa que estava quase morta do que uma mulher que já sofria por 12 anos? Porém, Jesus olhou para Jairo e encorajou a não ter medo. Não tenha medo. Apenas creia. Tenha fé. Não tenha medo. Talvez Jairo tenha questionado: crer no quê? Ela já morreu. No que eu preciso crer? Afinal, minha filha já morreu. Já era. Tudo bem, Jesus até acalmou meu coração, me tirou do desespero. Talvez Jesus, ele foi lá e curou essa mulher. Tudo bem, a gente sabe que Jesus é poderoso para isso, mas agora, ressurreição, tirar uma pessoa da morte, aí já é demais. Aí já não tem como. O que eu vou crer? Já acabou. Não tem mais solução para mim. Não tem mais solução para minha filha. No entanto, Jesus continua. E ao chegar na casa, as pessoas também zombam de Jesus, dão risada de Jesus, porque Jesus afirma que essa menina estava apenas dormindo. Olha, fica tranquilo, ela está dormindo apenas. Embora ela estivesse morta, para Jesus, aquela morte era apenas um sono, era apenas um momento. Isso se repete lá em João 11:11. Mesma situação parecida. No entanto, para Jesus, aquela morte era apenas um sono. Deixa eu voltar. Jesus, então, ele vai até a casa, ele pega a mão dessa garota, levanta, diz essa frase, né, Talita cumi, que quer dizer, menina, levante-se, e demonstra o seu poder sobre a morte. Ele pede que ninguém conte o que aconteceu naquele momento, protegendo então o seu ministério para que não se espalhasse essa notícia a todos. Jesus aqui demonstra que pode curar qualquer um, independente da fé, mas usa nossa crença também para nos ensinar a confiar mais. Jesus restaura situações que pareçam ser sem solução humana e podendo então libertá-lo de qualquer circunstância. É claro que talvez, apesar de Deus ter poder para isso, claro que talvez Jesus não vai ressuscitar pessoas aqui na terra. Talvez Jesus não faça mais isso. Se acontecer, é porque Deus quis e assim foi graça. Mas, ainda assim, nós podemos crer que Ele tem poder para nos libertar de qualquer solução, de qualquer problema. Jesus restaura quando não há mais solução. Resumindo então, trazendo uma aplicação para nós, uma grande ideia, que Jesus nos ajuda em momentos de desespero e quando não há solução, ensinando a confiar em seu poder de cura
e de restauração. Quero trazer algumas aplicações para nós. Primeiramente, nós devemos saber que até então, até agora, os textos que nós lemos, Jesus demonstrou ter poder. Marcos quer revelar isso. Marcos quer mostrar para nós, e por isso que ele coloca esses textos em sequência, que Jesus tem poder sobre as forças da natureza, então sobre a tempestade. Então nenhuma força da natureza acontece sem a permissão de Deus. Tudo acontece e todos os caos que acontecem no mundo é por causa da permissão de Deus, e Deus, Jesus, tem poder sobre a força da natureza. Segundo, Jesus tem poder sobre as forças demoníacas, então sobre a legião. Terceiro, Jesus tem poder sobre as forças de doença, então essa hemorragia terrível. E por fim, Jesus tem poder sobre as forças do pecado, que é a morte. Jesus venceu a morte. E como diz lá em 1 Coríntios, aonde está a morte, o seu poder. No entanto, talvez você esteja passando por algum momento de situação em que, por mais que você saiba do poder de Jesus, a sua alma esteja passando por um momento terrível. Sua alma está passando por um momento de desconforto. E nada melhor do que nós olharmos para alguns salmos, em que Davi passou por situações, Davi e outros salmistas passaram por situações parecidas com essa. E talvez momentos em que Davi não teve o livramento, não teve a cura, mas teve a graça de Deus. Como Paulo, que o seu espinho na carne não foi retirado, que talvez fosse uma doença, uma perseguição, esse espinho na carne não foi retirado de Paulo, mas Deus olhou para ele e disse: a minha graça te basta. E nesses momentos em que não somos curados, nesses momentos em que não recebemos talvez um livramento concreto, ainda assim a nossa alma deve aguardar em Deus. Olha o que diz esses 3 textos que já estão colocados aqui. Salmo 43, 5. Por que você está abatida, ó minha alma? Por que se perturba dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Ainda que a sua alma esteja abatida, ainda que ela se perturbe dentro de você, confie, espere em Deus, pois um dia você o louvará. Um dia, e esse dia chegará, em que nós seremos curados de todos os nossos problemas, em que nós seremos curados de todas as nossas doenças, em que todos os nossos problemas serão solucionados. Esse dia é no céu. E nesse dia nós louvaremos ao Senhor eternamente, meu auxílio e Deus meu. Salmo 62, 1 diz: somente em Deus a minha alma espera silenciosa, dele vem a minha salvação. Somente em Deus a minha alma espera silenciosamente. A gente está ali aguardando. Talvez algum problema em seu coração que você está ali trabalhando com esse problema e esperando, mas saiba que um dia virá a salvação. E Salmo 119, 81. A minha alma desfalece, aguardando a tua salvação, porém espero na tua palavra. E talvez esse seja o seu momento, em que você está em desespero, em que você não consegue achar solução, em que você precisa de uma cura, de uma libertação, mas mesmo que não venha agora, ainda assim podemos aguardar. Mesmo que a nossa alma desfaleça, podemos aguardar a salvação que temos em Cristo Jesus, esperando na tua palavra, até que o dia final, até que a salvação venha, e então louvaremos ao Senhor, o nosso auxílio e o nosso Deus. Mais algumas aplicações do texto, então. Jesus nos atende quando há desespero.
Versículo 21 e 23 nós vimos isso. Jairo foi atendido por Jesus no pior momento de sua vida. Nós também recebemos esse cuidado amoroso de Cristo. Nós também recebemos este cuidado gracioso de nos atender, de nos escutar, e podemos fazer isso através da oração. Jesus nos escuta, Deus nos escuta e atende quando estamos desesperados. Segundo, Jesus nos atende quando temos fé. A mulher foi curada por Jesus porque teve fé no poder de Jesus. Nós também temos que crer que Deus é poderoso para transformar nossas situações. Mesmo que Ele não transforme, ainda assim Ele quer que nós tenhamos fé. A gente não pode dizer, não, tenho certeza que eu serei curado, eu tenho certeza que essa situação vai mudar. Não, talvez não mude. Mas o que nós podemos dizer é, eu tenho certeza que Deus é poderoso para transformar a situação. Eu tenho certeza de que Jesus quiser transformar a minha situação, Ele transforma. Jesus quiser me curar, Ele tem poder para isso. Jesus quiser me libertar, Ele tem poder para isso. Jesus quiser transformar a minha vida, Ele tem poder para isso. Jesus quiser ajustar a minha vida financeira, Ele tem poder para isso. Ele tem poder. E eu posso crer. E isso é ter fé. Não é ter fé de que as coisas vão acontecer, porque nós não podemos ter essa certeza, mas fé de que Deus tem poder para fazer o que Ele bem entender. E terceiro, Jesus nos atende quando não há solução. Jesus ressuscitou a filha de Jairo, demonstrando o seu poder sobre a morte. Por isso, podemos ter certeza de que a morte para nós não é o fim. Ainda que morramos, vamos viver. Da mesma forma como Jesus ressuscitou então essa filha de Jairo, está demonstrando, olha, eu tenho poder sobre a morte. Eu posso ressuscitar vocês. E como que eu ressuscito vocês? Não é só este corpo aqui na terra, mas crer que todos nós seremos ressuscitados no grande dia do Senhor. Todos nós seremos ressuscitados. Todos nós teremos o nosso corpo de volta. Todos nós veremos eternamente em um corpo sem mácula, sem pecado, sem doença, para todo o sempre. E podemos crer nessas três certezas. Ele nos atende quando há desespero, nos atende quando temos fé nele e nos atende quando não há solução. Amém? Quero chamar a Priscila aqui à frente. Ela vai tocar uma canção que diz que se os problemas parecem não ter solução, quando as mágoas, atingem o meu coração. Você pode ler para a gente aí uns pedaços? E enquanto nós cantamos essa música, deixa eu fazer algo diferente aqui. Se você tem